Marcos capítulo 11. Gente, deixa sempre o seu comentário aí. Eu não tô recebendo PK, gente, porque fica difícil. Eu faço vídeo sem receber PK. Acho que umas duas, três pessoas já me ligaram aí, mas eu prefiro não aceitar porque senão o vídeo já está ficando grande. Agora aqui no capítulo 11 está falando da entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou nele. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, responde: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, o desprendeu. Alguns dos que ali estavam reclamaram. Eles reclamaram: que fazes soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, quando falou assim, né, conforme as instruções de Jesus, eles deixaram ir, porque a fama de Jesus corria por todos os lados, né? Ele, porém, respondeu conforme levaram então o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, né? E Jesus montou. E muitos estendiam suas vestes nos caminhos, né? Tem até uma música que fala: mantos e palmas espalhados vêm. Então colocou, e outros ramos que havia cortado do campo, tanto que eles iam diante dele com os que vinham, né? E depois clamava: Hosana, oh, Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele entrou em Jerusalém, olhou o templo e as pessoas cantando Hosana, bendito que vem em nome, bendito o reino que vem, né? O reino de Davi. Por que ele fala assim, reino de Davi? Porque o Senhor prometeu que Jesus Cristo ia sair da raiz de Jessé, da raiz de Davi, né? Ia ser um parente de Davi. E realmente Jesus saiu da linhagem de Davi, né? E aqui, gente, quando aí ele saiu para Betânia com os 12 discípulos. Aí no dia seguinte, vai falar da figueira sem fruto. No dia seguinte, quando eles saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando dela, não achou nenhum fruto, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus ele falou: nunca mais você vai dar fruto. Aí depois aconteceu a purificação do templo. Eles foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar aqueles que vendiam e compravam, derrubou mesas e cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, porque as pombas eram muito usadas para o sacrifício na época. E ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, o Senhor Deus falou: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, todos reconhecerão a minha casa como casa de oração. Vós, porém, as tendes transformado em um covil de salteadores, em um covil de ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E passando pela manhã, viram que a figueira secou desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou: mestre,
olha, eis que a figueira está, que o Senhor, que tu amaldiçoaste, secou, ela secou. E agora que, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirde e credes que recebeste, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós precisamos ser pessoas perdoadoras. E aí no capítulo 11 também fala a autoridade de Jesus e o batismo de João. Então eles voltaram para Jerusalém e andando ali pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles perguntaram, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus respondeu, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si e disseram, do céu. Dirá então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem tampouco eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então ele falou assim, tem coisas, gente, que Jesus é tática. Aqui dá para aprender muita coisa com Jesus, não é demais. Às vezes a pessoa vem te interrogar e devolve ele com uma pergunta. Jesus aqui não era o momento de Jesus responder. Então Jesus foi e jogou uma pergunta em cima deles. Devolve com uma pergunta. E assim termina o capítulo 11 de Marcos. Tá? Deixe o seu like, o seu comentário e não